Amém, irmãos? A paz do Senhor seja com todos. Coloque-se de pé. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus. Mateus 4, 19. 18, pode ser. Amém? Todo mundo achou? Mateus 4, 18. E diz assim: E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: Segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. E indo dali, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai. Zebedeu consertando as redes, e eles o chamou. E eles imediatamente deixaram o barco e o seu pai e o seguiram. Quando a gente lê os evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos, Lucas e João, a gente vê que Jesus ia passando e ia chamando, né? Não só os seus discípulos, mas quando a gente também chega lá em Marcos 8, 34, também diz assim, também quando Jesus estava passando, e fala assim, ó, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, salvá-la-á. Porquanto, que lucro tem um homem em ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porquanto, qualquer que entre nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. E também lá em João, também lá em João 3,16, também está falando para todos nós. Porque o Deus amou tanto o mundo, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. Após essas coisas, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Manuela, para que tanto versículo? Para quê? Por que tanto versículo? Me chama muita atenção que às vezes a gente só se atenta que Jesus foi escolhendo os discípulos. Mas a própria Bíblia diz que Jesus foi chamando também aqueles que o seguiam. E foi alertando. E foi dizendo, ei, o Filho do Homem veio para todos. Né? O Filho do Homem não veio apenas para os 12. Não, ele morreu na cruz. Ele pagou um preço para que todos aqueles que se arrependerem verdadeiramente, que quiserem se chegar a ele através da graça, que tenham essa oportunidade. A gente sempre fala que a gente está no primeiro dia da semana, no domingo, e que a gente realmente possa pensar sobre isso. Se Deus, Jesus, passasse por nós hoje e falasse assim, ei, para o que tu estás fazendo hoje e segue-me. O que você faria? Primeiro que eu ia pensar, Deus, então aquilo que eu estou vivendo não é da tua vontade?
Porque aí a gente faz essa pergunta. Quando a gente confia no propósito de Deus e que a nossa vida está em Deus, a gente não vai ter medo disso. Porque a gente sabe que tudo aquilo que é vivido é permissão de Deus e é o propósito de Deus. Mas se por acaso você tem medo de algo, que Deus te pare na tua frente e diz, ei, segue-me e deixa isso, é que está precisando de mais um pouquinho de mudança nesse lado. Então que a gente venha ter discernimento em Deus. E estar com o coração e com o ouvido bem atento à voz dele. E falar, Pai, eu não quero apenas dizer que sou um cristão. Não. Eu quero realmente te seguir, como a gente fala, né? De corpo, alma e espírito. Então, se eu estou vivendo contigo, né? Instrui a minha vida no teu propósito. Mas que seja em tudo. Mas se por acaso tu falar assim, larga isso e segue-me, porque tem mais alguma coisa que eu preciso mudar, me mostra. Que a gente venha fazer isso constantemente. Para que, quando diz Salomão, lá no final, porque tudo é vaidade. Por quê? Muitas vezes viveu a vida inteira fazendo só a própria vontade. Que a gente não faça isso. Que a gente não faça isso. Que a gente não desperdice o nosso tempo fazendo aquilo que a gente quer. Porque a gente nasceu, cada um de vocês nasceram com um propósito. E quanto mais ficar correndo e quanto mais ficar fugindo, né? Mais difícil vai ser. Para largar tudo, para largar a rede, quando Jesus passar e falar, ei, larga. Então que a gente venha ter essa busca em Deus. E que a gente venha ter realmente essa entrega. Que toda a nossa vida, tudo que a gente faça, seja para servir a Deus. Independente aonde você estiver, que você esteja servindo a Deus e com o coração naquilo. Que você não tenha medo disso, você não precisa ter medo disso. Quando a gente vem para a igreja para louvar a Deus, falar, Deus, eu sou um cristão, eu vou no culto domingo, não é apenas isso. O evangelho não se limita a isso. É muito além disso. É muito além. É seguir Ele verdadeiramente. É seguir a Ele. E para alguns, Ele pede mais. Outros, né, é com jeitinho. Então que a gente possa estar com esse ouvido fino com a vontade de Deus. Para que quando chegue um tempo, você não se arrependa. Eu acho que eu estou conseguindo passar aquilo que está no meu coração para vocês. Mas é apenas para que a gente esteja atento ao tempo de Deus nas nossas vidas. E como diz assim, a luta vai ter, gente. Não tem como fugir. Igual o pastor Hamilton falou, estava falando aqui, não tem como fugir. Quanto mais tu serve a Deus, mais luta vem. Para quê? Para te pensar, estou fazendo errado. Não. Não é questão que você não tem que nem passar isso pela tua cabeça. Porque se você está no propósito certo, isso apenas está mostrando que você está incomodando o inferno. Ei, as trevas estão te incomodando, estão incomodadas contigo. E uma vez, quando eu era pequena, passei assim, ó, cada vez que você reage no físico, isso afeta no espiritual, é como se no inferno colocasse um outdoor teu, assim, ó, procura-se. Vai lá incomodar. Faz algo para eles parar com isso. Porque isso está afetando aqui. Então que a gente venha estar ligado, que a gente não vive numa vida terrena. Não, a gente vive no espírito. E é tão engraçado que às vezes eu me atrevo a dizer, Deus, me mostra um pouquinho esse lado espiritual. E eu confesso para vocês que quando Deus mostra, olha, eu chego assim, às vezes eu faço um jejum assim para Deus, Deus, me mostra no lado espiritual isso que eu estou passando, porque eu não estou entendendo muito bem essa situação. E parece que Deus abre assim, eu falo, meu Deus, diminui um pouco isso, porque o negócio é feio. Então que a gente venha se atrever em Deus, se atrever a ter intimidade com Deus. Que a gente não venha pensar, tudo é demônio, tudo é diabo. Não, não é. É apenas porque você está incomodando. É apenas porque você foi chamado para fazer aquilo. Então tenha seu coração e mantenha o foco naquilo que Deus te deu. Porque para cada pessoa Deus determinou algo. Então não recue com medo, mas sim persevere em oração. Persevere na busca e na dedicação. E que o mais, Deus é que faz. Amém? Então que a gente venha começar a semana realmente animado. Porque às vezes Deus coloca planos no seu coração e você recua só com medo. Mas não deixe o inimigo colocar o medo na sua vida. Mas sim, persevere em Deus, procura Ele. Tá bom? E segue Ele verdadeiramente, é só isso, é a chave de tudo. Né? E essa música aqui, feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, nós colocamos a nossa vida perante a Tua presença, Deus.
já te entregamos desde já essa semana que está começando. E te pedimos, Pai, nos instrui, Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Nos alinha sempre ao Teu propósito, Pai. Que a gente não venha apenas cultuar, Deus, um culto a Ti com a nossa vontade, com o nosso intuito, com o nosso coração, não, Pai. Mas que a gente venha estar alinhado com o Teu propósito, Pai. E entoar uma adoração verdadeira, uma adoração genuína, Deus. Que realmente, Pai, que o nosso coração, que o nosso corpo venha expressar essa adoração para Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nada venha, Deus, interromper isso. Que nada venha, Deus, trazer distração na nossa vida, Deus, nesse culto. Que a gente venha reter, sim, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa música todos vocês já conhecem. Eu quero ver vocês cantando junto, adorando a Deus. Que diz assim, ó. Já refúgio a glória eterna. Amém? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O claro que chama os crentes, a batalha já soou. Está à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis quem glória refulgente sobre as nuvens descerá. As nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Por fim entronizado, as nações a te julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz onde entrará. E os gemidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo vem Jesus. A igreja vai. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém? A música se encaixou perfeitamente, né? Eu nem tinha pensado nisso. Amém? E essa música também todo mundo conhece, que diz: vem, esta é a hora da adoração. É a hora de dar a Ele o nosso coração. Assim como estás, independente de como que tu está. Porque é domingo, né, gente? Tem gente que vem cansadinho, queria dormir um pouquinho mais. Mas independente do jeito que estás, que você adore a Deus. Amém?
se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Aplauda, Senhor. Amém? Que o Senhor realmente venha encontrar em nós algo de valor. Amém? Dê seu melhor para Ele essa noite. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença, por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença, por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença, com tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Diga isso a Ele. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Amém? Amém? Os louvores apenas estão, não é nem testificando, né? É indo em direção à palavra do início. Que a gente realmente venha a procurar, quando a gente está no propósito com Deus,
Quando você tem essa intimidade com Deus, é um ambiente que Ele vai estar, porque Ele está em nós, né? Nós somos templo do Espírito Santo. E quando a gente diz, eu quero ser essa casa favorita, que cada um de nós que estamos aqui nessa noite, que a gente venha buscar isso mesmo, que a gente venha ser a casa favorita de Deus. Que, claro que Ele não tem seus filhos preferidos, né? Mas que a gente venha atrair o coração dEle, né? Com a nossa adoração, com a nossa vida, com tudo. Amém? Digno Tu és, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós adoramos a Ti, nós adoramos a Ti, Senhor.
Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Santo, santo tu és, Senhor. Essa música que nós vamos louvar agora, lá em casa a gente escuta essa música direto. E ela é muito verdadeira. Acho que dos últimos tempos é a música que a gente está mais escutando. E diz assim, ó, eu tenho um Deus que não vai deixar, favorita da pastora Eliana também, essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Né? Porque o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Então que a gente venha descansar em Deus. Hoje até a minha mãe me mandou um videozinho. Ela botou como se fosse uma ovelha no pasto. E a ovelha, ela estava protegida, como se ela tinha certeza, né, que Jesus estava ali protegendo ela. E ela estava deitadona, comendo, né? Às vezes a gente quer, no desespero, tomar decisão, mas que a gente venha descansar em Deus. E falar, Deus, o choro dura uma noite. O desespero pode me tomar, né? Por mais pressão que seja essa situação, mas o controle ainda está na palma de suas mãos. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela... Eu creio, eu creio. Cante isso, igreja. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio,
eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém? Que a gente venha se alegrar no Senhor, independente da situação. Amém? Porque, sabe, naquele dia do desânimo, do choro, da tribulação, a gente apresenta e está triste, ao nosso redor que a gente está triste. Mas que a gente venha se alegrar em Deus e saber que tudo é tempo dEle, tudo é no tempo dEle, né? E que a gente venha se alegrar, porque que ainda que a figueira não floresça e ainda que não haja fruto na vide, nós temos que se alegrar nele, não na circunstância, nele. Amém? Eu gostaria de chamar a pregadora da noite, pregadora da maratona. Rapaz, irmãos, já não virou meme porque ninguém sabe fazer ainda. Mas, antes de tudo, eu só quero fazer uma homenagem aqui à irmã Edna. Muito tempo ela nos serviu, mesmo meio às lutas, foi guerreira. E o Senhor recolheu ela no dia de ontem. E assim, ela sempre me mandava mensagem de quando ela fazia as decorações na igreja onde ela estava congregando. E assim, aqui, querida, tudo que eu aprendi contigo. Que é bom, né, a gente saber que a gente produziu frutos na vida de alguém. Amém, irmãos? Creio que ela está com o Senhor, não há dúvida. E eu acredito que se ela pudesse pedir uma coisa para cada um de nós, irmãos, orem pelos filhos dela. E eu peço aqui para vocês, orem pela irmã Edna, que tudo que ela lutou e buscou está diante do Senhor guardado. Amém? Então, Jeremias não é fácil. Mas assim, quero explicar que quarta-feira o que aconteceu. Por que eu saí correndo. Mas assim, é que começou a sair 1, 2, 3 do culto. Aí fiquei preocupada, mas eu achei que alguém estava passando mal. Mas daí, para não dispersar o resto do pessoal que estava, continuei pregando. Mas aí, lá pelas tantas, alguém chegou e disse assim, está pegando fogo no carro. Cadê a chave do teu carro? Na hora eu entendi que era o meu carro. E eu saí correndo. Mas está tudo certo. Já falei com o Detran para fechar a rua. A Infraero para impedir qualquer movimento de avião. Mas tudo na graça do Senhor, amém.
Amém? Pastor Milton, agora que me caiu a ficha, que eu vou pregar no culto de ceia. Amém? Agradeço pela oportunidade. É uma responsabilidade muito grande, mas é o Senhor que conduz. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, queremos agradecer, Pai, pela vida dos irmãos. Pai, pela oportunidade, Senhor, eu creio que a palavra está na Tua direção, Pai, senão não estaria aqui novamente para trazer do empecilho que houve na última vez. Então eu creio que Tu está na direção, Pai. Toma cada um, Pai, que essa palavra realmente venha a ser frutífera na vida de cada um, Senhor. É que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pode tomar assento, irmãos. Queria que os irmãos abrissem em Tito 3. O tema dessa mensagem é vidas frutíferas. E Tito 3 diz assim, ó: lembre ao seu povo o dever de obedecer aos governos e às suas autoridades, que estejam sempre submissos e prontos para qualquer trabalho honesto. Não deve falar mal de ninguém, nem contender, mas sim ser bondosos e verdadeiramente atenciosos para com todos. Antigamente, nós mesmos também éramos insensatos e desobedientes. Éramos enganados pelos outros e nos tornamos escravos de muitos prazeres malignos e desejos ruins. Nossas vidas estavam cheias de rancor e inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando chegou o tempo de se manifestarem a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, então Ele nos salvou. Não porque fôssemos suficientemente bons para sermos salvos, mas por causa da sua bondade e compaixão, pelo lavar regenerador e renovador dos nossos pecados, por meio do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós com maravilhosa abundância. E tudo por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Salvador, fez, a fim de que Ele nos pudesse declarar justos aos olhos de Deus. Tudo por causa da sua grande graça, tornando-nos seus herdeiros. E agora podemos participar da esperança da vida eterna que Ele nos dá. Esse ensinamento que eu lhes compartilhei é verdadeiro, insista nele, a fim de que os fiéis não deixem de praticar boas obras o tempo todo, pois isso é bom e útil para todos. Não se envolvam em discussões sobre questões tolas e ideias controvertidas. Afaste-se de disputas e contendas a respeito da obediência às leis judaicas, pois esse tipo de assunto não tem nenhum valor, só prejudica. Se alguém está provocando divisões entre vocês, deve ser-lhes feita uma primeira e uma segunda advertência. Depois disso, cortem as relações com ele, pois tal pessoa tem um senso de valor errado, está pecando e por si mesmo será condenada. Estou planejando enviar-lhe Artemas, ou então Tíquico. Logo que algum deles chegar aí, por favor, procure vir e encontrar-se comigo em Nicópolis, o mais depressa possível, pois decidi ficar ali durante o inverno. Faça tudo o que puder para ajudar Zenas, o advogado, e o que puder, e Apolo na viagem deles. Veja que eles tenham tudo do que precisem. O nosso povo deve aprender a dedicar-se à prática das boas obras e ajudar os outros em caso de necessidade, para que assim as suas vidas sejam frutíferas. Amém? Então, para começar a falar de Tito, eu tenho que falar de Paulo, para entendermos melhor essa epístola. Porque nessa época, Paulo não estava preso, mas foi um breve momento em que ele foi preso, teve solto e ele foi preso novamente. Mas quando ele estava preso, ainda assim, ele não deixava de levar a palavra. Como em Atos 28, de 30 a 31, diz que ele morou por 2 anos na casa que ele alugou e recebia todos os que visitavam. Mesmo ele estava em prisão domiciliar. Mas todos iam a ele e ele não deixava de levar a palavra. E Tito era um dos seus colaboradores mais jovens. E Paulo escreveu esta carta dando instruções para ele e também para Timóteo com os mesmos assuntos. E Timóteo e Tito são epístolas pastoral porque trata de assuntos relacionados com a ordem e o ministério na igreja. Tito era um gentil convertido, ele era romano, e tornou-se companheiro de Paulo em seu ministério e cooperador.
Lá em Coríntios 8, 23 diz, ele fala, ele é meu companheiro e auxiliar. Grande responsabilidade, né? Tito era representante de Paulo em Corinto, durante sua terceira viagem missionária. Se pudermos ver ali em 2 Coríntios 7, de 5 a 13, diz, nós ficamos ainda mais alegres vendo o contentamento de Tito, porque vocês lhe deram uma acolhida tão boa. E um fato interessante, que depois que eu já tinha feito essa palavra aqui, veio um livro à minha mão sobre as cartas paulinas, e Paulo, ele era fariseu igual Jesus. Aí você vai dizer assim, meu, Jesus era fariseu? Mas o que é fariseu? Fariseu significa paros, separado, que criam num plano de Deus para a história de Israel, na vida futura, em anjos e demônios. Então, Jesus também era fariseu. E diz que Paulo ele ficou anos memorizando longos textos das Escrituras e discutindo quais seriam as principais características do Messias profetizado pelos antigos. O engraçado é que ele ia atrás dos cristãos. Foi atrás dos cristãos que estavam pregando Cristo, do que Cristo fez. O engraçado é que ele estava tão cego que tudo aquilo que ele lia não tinha vindo à luz ainda para ele. Então Paulo escreveu para instruir Tito na sua tarefa de pôr em ordem o que ele deixara inacabado nas igrejas de Creta. E as instruções eram instituir presbíteros, ajudar as igrejas a crescerem na fé, no conhecimento, na verdade e em santidade. E silenciar os falsos profetas e ir até Paulo depois dele ser substituído por Atemas e Tíquico. E esses assuntos eram as qualificações espirituais necessárias a todos os que são separados para o ministério na igreja. E nisso me veio ao coração de como está sendo feita aqui, a oportunidade que está sendo dada para cada um de nós que tem uma função na igreja, de trazer a palavra. E isso faz com que a gente venha a crescer por meio da palavra. Nós vamos sendo qualificados. E isso é uma via de mão dupla, porque assim também nos tornamos mais atuantes e pensadores, atentos à palavra e à sã doutrina. Porque a palavra ela vai nos confrontar. Eu buscando e estudando para trazer isso aqui, eu sou confrontada com a palavra do Senhor. E todo aquele que vem aqui trazer uma palavra, quando ele estuda a palavra, ele é confrontado para saber se aquilo ali que ele vai trazer, se ele está fazendo, e se ele já fez, com toda a autoridade, e se ele ainda não fez, Deus vai cobrar dele. Então é algo muito sério. E a sã doutrina era um dos assuntos mais fortes nessa época. Por quê? Porque Paulo ele recebeu do próprio Jesus e não de homens. Tudo isso que nós recebemos aqui. Ele não recebeu da lei judaica no qual ele foi criado e na qual ele foi ensinado. Paulo, ele não caiu do cavalo num dia e no outro ele já estava pregando. Ele passou pelo crivo do Senhor por um tempo. Ele foi ministrado pelo Senhor diretamente. E outro assunto muito pontual, tanto na carta de Paulo para Tito e Timóteo, mas as epístolas de Pedro e de João também falam sobre isso. Sobre os falsos profetas, os falsos mestres. Como o pastor Kleber tinha comentado no penúltimo culto, né? De que ele enfrentava muito isso nas igrejas. Das pessoas que elas queriam voltar para as leis, ou instituir outras doutrinas. Então essa era a luta dentro da própria igreja. Não era de fora para dentro, irmãos.
Era de dentro mesmo que as lutas vinham. E sobre o que fala essa doutrina? Além das qualificações, algo que só a palavra de Deus pode fazer e nos libertar do que a gente era. Porque ela vai nos confrontando. Ela fala que Jesus deu-se a si próprio por nós, a fim de nos livrar dos pecados e nos purificar para fazer de nós o seu povo, dedicado a fazer as boas obras. E o que são boas obras? São ações e feitos exteriores de uma pessoa, contrastando-se as qualidades interiores com a graça e a fé. Não para aprovação social, porque os pecadores também fazem, mas são atitudes que mostram nossa conduta perante a Deus e para o nosso próximo. Tem um testemunho que aconteceu com a Patrícia essa semana. Ela precisava comprar um livro para a nossa aula de teologia. E ela não tinha ido comprar ainda. E o irmão disse assim, tem um irmão que está querendo vender. Aí ela entrou em contato. Aí esse irmão falou assim, o irmão não falou contigo ainda? E ela dizia, não, pode dizer para ele que eu vou ficar com o livro. E ficou naquele dali. Aí lá pelas tantas, esse irmão entrou em contato com ela. E ele já tinha comprado, ele e a mulher, só que a mulher tinha pago. Então ele tinha que pagar para a mulher dele. Mas, por fim, o Senhor ministrou no coração dele que ele tinha que dar aquele livro. Só que ele tinha que pagar para a esposa. Aí ele passou aquela noite, no dia seguinte, de manhã, a mulher dele disse assim, aquele livro lá, se tu quiser abençoar, tu pode abençoar alguém. E abençoou a vida da Patrícia. Então, aquilo edificou tanto a vida dele, porque ela disse que como ele falava, nem ele se acreditava daquilo que estava acontecendo com ele, do que Deus ministrou no coração dele. E também ministrou na vida dela de uma coisa tão simples, irmãos. Não que ela não pudesse comprar esse livro, mas o cuidado do Senhor. E Paulo instruiu Tito, você deve ensinar essas coisas e estimular o seu povo a fazê-lo. No 3,4 diz assim, mas quando chegou o tempo de se manifestar a bondade e o amor de Deus, não somos bons o suficiente por causa da sua bondade. Acho que eu pulei aqui, né? É isso mesmo. Ele nos livrou. O amor nesse versículo, no grego, é filantropia. O que significa? Que é profundo amor à humanidade, desprendimento, generosidade para com o outrem, caridade. Porque tem amor em outros pedaços da Bíblia que vai estar como amor ágape, outro tipo de amor. Mas nesse aqui é amor significando filantropia. Que o que o Senhor fez foi por amor à humanidade. Ele se desprendeu do que ele era para nos livrar. E no versículo 8 diz assim, esse ensinamento, Paulo falando para Tito, esse ensinamento, invista nele, a fim de que os fiéis não deixem de praticar boas obras o tempo todo, pois isso é bom e útil para todos. Guarde-se para todos. Então, Paulo enfatiza que as boas obras e uma vida de retidão são os devidos frutos da fé genuína. E outro assunto pontual é sobre os falsos profetas e os falsos mestres, que ensinavam ideias e doutrinas sem base bíblica e criavam divisões na igreja e entre os cristãos. Nesse tempo, irmãos, não havia ainda o Novo Testamento para eles se basearem. A única coisa que eles tinham era o Velho Testamento. Eram os profetas, eram a lei. Por quê? Mateus, ele andou com Jesus, mas isso só foi escrito em torno de 60 depois de Cristo. Marcos, ele foi escrito para os romanos, só em média de 55 a 65 depois de Cristo. E ele não andou com Cristo. Lucas, ele escreveu para os gentios, porque havia uma necessidade, porque aquela igreja não tinha relatos do que havia acontecido. Então foi pedido para Lucas escrever, para que eles pudessem ter base. E João, que a gente sabe que era o discípulo amado, isso foi escrito em 80 a 95 depois de Cristo.
para contestar e refutar heresias concernentes à natureza de Cristo. Então, olha quanto tempo, quase há 100 anos, para ser escrito. E isso tudo, depois vem ali, ó, Atos, Romanos, Atos foi Lucas, mas vem Romanos, vem as cartas. Isso foi todo passado para Lucas, para Paulo, irmãos. Do tempo que o Senhor passou com ele, ensinando ele. Então, Paulo enfatiza que as obras e uma vida de retidão são os frutos devidos da fé genuína. Então, aqui, ó, o Velho Testamento, ele só falava que nós devíamos amar a Deus acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a si mesmo, e dar a nossa vida por ele como Cristo fez. Então, Cristo, ele veio para cumprir aquilo que estava escrito. E era isso que Paulo estudava. Ele decorava passagens para saber as características desse Salvador. E quando ele veio, a luz do Espírito Santo, enquanto ele não caiu daquele cavalo e o Senhor não apareceu para ele, isso não estava iluminado para ele. Já falei isso aqui um dia. Então, do que adianta ficar discutindo regras, leis, porque até Paulo e Pedro discutiram várias vezes, e não fazer o que Deus mandou fazer? Em Tito 3,9 diz assim, mas não entrei em questões. Lucas, genealogias e contendas nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Eu quero ler com vocês Tiago 2. Essa Bíblia aqui, ela é muito fininha, pega as folhas tudo junto. Meu Deus, Tiago fugiu, está aqui. Tiago 2, 8 ao 24. Diz assim: de fato é bom quando vocês verdadeiramente obedecem à lei do reino, pois está escrito nas Escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas vocês estão quebrando a lei do Senhor e serão condenados por ela quando tratam os outros com parcialidade. Isso é pecado. É todas as leis de Deus, mas comete só um pequeno deslize, é culpada? Porque se tivesse quebrado todas as leis, como se tivesse quebrado todas as leis? Porque o mesmo Deus que disse não adulterarás, também disse não matarás. Portanto, mesmo que não tenha quebrado as leis do casamento por cometer adultério, se você já matou alguém, então já quebrou a lei de Deus e é culpado diante dele. Vocês serão julgados pela lei da liberdade em relação ao que vocês falam e como agem, pois não haverá misericórdia para com aqueles que não tenham mostrado misericórdia. Mas se vocês tiverem sido misericordiosos, a misericórdia de Deus triunfará sobre o juízo. Queridos irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Acaso esse tipo de fé pode salvá-lo? Se vocês tiverem um irmão ou uma irmã que está necessitando de alimento e vestuário, e vocês disserem, bem, que Deus o abençoe, aqueça-se e coma bem, e depois não lhe derem roupas ou alimentos, do que adianta isso? Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé. É também preciso que façam o bem para provarem que a têm. A fé que não se manifesta por meio de obras é morta. Mas alguém poderá argumentar, você acha que o caminho para Deus é pela fé, sem nada mais, e eu tenho as obras? Ora, eu digo que essa pessoa mostre sua fé sem as obras, e eu pelas obras mostrarei a minha fé. Vocês creem que existe um único Deus? Ora, lembre-se que os demônios também creem nisso e tremem de terror. Ó homem insensato, quando finalmente você compreenderá que a fé sem obras é inútil? Vocês não se recordam de que até o mesmo pai Abraão foi declarado justo por causa das suas obras, quando estava pronto para obedecer a Deus, mesmo que isso significasse oferecer seu filho Isaque para morrer no altar? Ele não tinha somente a fé,
Mas ele também teve a ação de pegar o seu filho, pegar o cordeiro e ir até aquele monte para sacrificar. As duas coisas andaram junto. Lá em Tito diz, no versículo 14, o nosso povo deve aprender a dedicar-se à prática das boas obras e a ajudar os outros em caso de necessidade, para que as suas vidas tornem-se frutíferas. Então, irmãos, qual é o requisito para nossas vidas serem frutíferas? Boas obras. Mas se nós não tivermos fé, elas também são inúteis. Em João 15,16 diz assim, vocês não escolheram a mim, eu é que escolhi vocês. Eu os chamei para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, para que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda a vocês. E este é o mandamento, amem-se uns aos outros. O que eu quero ministrar com tudo isso? O que foi que despertou quando eu li Tito? As boas obras, elas não se resumem em ofertas e dízimo. Isso só demonstra a nossa gratidão para com o Senhor. O sacrifício de Cristo, ele vai muito além disto. O Senhor, ele se doou por completo. Então, podemos doar nosso tempo, um profissional que oferta seu serviço para alguém necessitado. Você pode não fazer a obra, mas se você tem condições de ajudar um próximo, ajude esse próximo. Tem uma pessoa próxima de mim que ela diz assim, por que eu sempre tenho que dar? Por que eu sempre tenho que ajudar? Porque é o Senhor que abençoa ela para ajudar aquele que precisa. E a palavra do Senhor Deus que é muito melhor dar do que receber. E o Senhor vai fazer multiplicar, o Senhor não vai fazer multiplicar. Para quem entende bem de matemática, não precisa nem entender muito. Não se multiplica 0 de 0. Só vai se multiplicar a partir de 1, de 2, de 3. É que vai gerar fruto. Tem aquelas pessoas também que têm talentos, têm dons, como o pastor Kleber falou aquele dia. Paulo, ele era muito bom em oratória. Ele era estrategista. Ele sabia como tomar território. E tudo aquilo que ele aprendeu, o Senhor usou para a obra. Nada foi perdido do que ele aprendeu. Deus só aprimorou aquilo que já estava dentro dele. Porque tudo isto, até os gentios fazem. Mas nós temos que ser exemplo para eles. Quando eu falei lá, guarda o que era útil para todos, em Romanos 15, de 25 a 27, diz assim, Paulo falando, mas primeiro vou a Jerusalém, entregar a oferta de auxílio aos seguidores de Jesus que vivem ali. Os gregos em todo o caminho dos macedônios, os gregos, não eram os cristãos da igreja. No norte, até os da Caia no sul, decidiram fazer uma coleta para os cristãos de Jerusalém. Fizeram isto com prazer. Mas também era obrigação deles, eles perceberam que eles usufruíam os dons espirituais que generosamente vinham da comunidade de Jerusalém. E era o dever deles aliviar aquela pobreza. Não foi o cristão, foi o ímpio. Foi o fora da igreja que se sentiu compelido a ajudar. Porque eles sentiram que foram abençoados pela palavra. Pelo que aqueles apóstolos estavam fazendo. No versículo 28 diz assim, assim que tiver completado esta tarefa e tiver certeza de que eles receberam esse fruto, irei até vocês no caminho da Espanha. Minha mãe e meu pai, eles sempre foram muito solícitos, muito caridosos. E quando se converteram, muito mais. Meu pai recebeu dinheiro várias vezes do governo, de causas que estavam lá presas. Primeira coisa que ele fazia, irmãos, a igreja está precisando do quê? Ele ia lá e comprava. Tem um lado bom e um lado ruim dessa história. Mas assim, irmãos, ele era desprendido. Para certas coisas até está errado.
Mas assim, ó, o prazer que ele tinha em fazer aquilo dali. Muitas vezes ele fez isso, irmãos. E eu aprendi muito com eles nessa situação. Para quem me conhece, sabe, como eu sempre falo aqui, pode me pedir o que for, pode pedir que eu vou ajudar, que eu vou fazer aquilo que eu puder fazer. É de mim. E aquele que não é, busca no Senhor. Porque isso já é dele. O de se doar é do Senhor. Agora eu quero entrar num testemunho que é essa parte que ficou para ser falada na quarta-feira. E se essa pessoa lembrar do que eu vou falar. Me lembro de um dia que uma pessoa chegou para mim, ela estava bem transtornada, que algo que havia acontecido, eu não me recordo bem ao certo. E ela dizia que daquela maneira ela não conseguiria cumprir o seu ministério, como se ela estivesse sendo impedida pelas pessoas de cumprir o ministério dela. Que o ministério dela estava sendo retardado, né? Eu não sei se ela lembra desse acontecido, mas eu disse que tudo tinha o seu tempo, que entendia e que algumas coisas eu não concordava, mas que Deus estava no controle de tudo. A Patrícia sabe, eu sempre tento, porque assim, irmãos, quando a pessoa vem falar contigo, não bota lenha na fogueira. Tenta amenizar a situação. Porque dali já vai sair porfia. E isso é uma das obras da carne. E hoje, ela cumpre o seu chamado com a sua profissão. E toda aquela tristeza, turbulência e indignação que houve no passado, hoje é alegria e satisfação no Senhor, cumprindo o seu chamado com a profissão dela. Não quer dizer que nós só vamos cumprir o nosso chamado, gente, aqui no púlpito. Porque muitos pensam que cumprir o chamado do Senhor é só isso aqui, não é? Se for para estar fazendo... Gente, eu prefiro estar lá fazendo do que estar aqui. 1000 vezes eu estar fazendo do que estar aqui. Então, irmãos, não nos cansemos de fazer a obra, sabendo que estamos fazendo para o Senhor e no tempo certo Ele nos recompensará. Colossenses 1:10 fala, a fim de vivermos de modo alegre no Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. Irmãos, a gente não deve sentenciar as atitudes das pessoas. Paulo, quando ele estava preso, muitos pensavam que ele estava fazendo algo errado. Que ele estava agindo de má fé. Porque estava acontecendo aquelas coisas com ele. Um dia ele estava num barco, aí o barco foi à deriva, eles foram para uma praia, a cobra mordeu a mão dele e eu pensava assim, ó, alguma coisa está errada com esse homem. Mas sabe o que ele disse? Em Filipenses 1:2, diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. No versículo 4 diz assim, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Há requisito para sermos ministros de Deus. Há uma vida de retidão, mas isso não deve trazer dissensão. Porque era isso que estava sendo tratado ali. Porque uns queriam trazer a lei, porque tinha que agir daquela maneira, senão estava errado. Mas nós vivemos pela graça. Só que graça também não é bagunça. Então eu faço essa pergunta antes de sentenciar. Que frutos essa pessoa está produzindo? E nós temos sido frutíferos? Então a nossa busca por santificação e purificação, ela nos dá autoridade para lutar contra o pecado. E além da santificação, a conquista de Cristo, ela nos leva a praticar as boas obras. Hoje que nós vamos celebrar aqui, não deixa de ser isso, a lembrança do que o Senhor fez por nós.
Nunca o que nós dermos para o Senhor vai ser o suficiente. Nunca. Mas aquele pouco que a gente faz, com gratidão, com zelo, com santidade, é o suficiente para o Senhor. Como aquela viúva botou a única coisa que ela tinha. Mas foi o suficiente para chamar a atenção do Senhor. Então essa palavra, irmãos, eu quero deixar ela no coração de vocês. Que essa semente que foi plantada hoje, ela venha frutificar na vida de vocês. E entender que o nosso chamado não é só dentro de 4 paredes, irmãos. Isso aqui é para dizer que nós temos um grupo e nós professamos a mesma fé, servimos ao mesmo Senhor, falamos a mesma língua. Mas a nossa obra é lá fora. É claro que aqui tem as despesas. Mas a Bíblia também fala, Paulo, quando ele saía a pregar nas cidades, ele ia primeiro nas sinagogas. Era primeiro os da casa. Quando aquele lugar não aceitava, aí ele ia para os gentios. Mas primeiro eram os da casa. Então olhe para o seu irmão da direita e da esquerda. Veja se ele está necessitando. Às vezes pode não ser necessidade material, mais emocional, de todas as áreas, espiritual. E se doe, irmão. Se doe porque foi o que o Senhor fez por nós. Amém? Não sei quem eu chamo agora. Pastor Hamilton.